Bom dia, pessoal. É um prazer para mim estar aqui, uma honra. Queria agradecer a ACRA, especialmente o Dr. André Fernandes, pelo convite e pela confiança no nosso trabalho. Gostaria de saber se lá na última, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem lá na última? Posso falar nessa altura? Obrigado. Então vamos começar nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre o uso de resíduos rurais na fabricação de fertilizantes de alta qualidade na propriedade. Então, a nossa pauta é uma pauta extensa e eu não vou poder parar muito tempo no slide. Eu fiz mais ou menos um cálculo, vou poder parar no máximo 1 minuto e meio lá no slide, para não extrapolar o tempo que eu vou começar no dia agora. Mas eu comecei agora e já está com 49, né? 1 hora, parece? Aí, beleza, obrigado. Bom, como vou nem ler a pauta aqui, já vamos partir direto para algumas ações. Eu faço ali nesse slide uma pergunta e uma afirmação. Um convite e uma afirmação. A questão da compostagem, que é onde nós vamos dar o foco maior na nossa palestra, a compostagem é uma coisa milenar, né? Então, em diversos locais do mundo, vem sendo conduzida de diversas formas, né? É uma coisa que passa ali de pai para filho e tal. E hoje, aqui no Brasil, especialmente em lavouras de café na região sudeste, nós estamos conduzindo já há uns 10 anos, 9 para 10 anos, compostagens em larga escala nas propriedades. Essa história começou quando eu fui professor de agroecologia há 20 anos atrás. Então eu quero já também desmistificar a palavra agroecologia. Para mim, para nós aqui, quando a gente fala agroecologia, nós estamos simplesmente nos referindo a uma parte da ecologia que estuda os sistemas agrícolas. Portanto, nós estamos falando de ciência. Nada mais do que isso. Então, só que nos últimos 40 anos que eu tenho acompanhado o agronegócio brasileiro, nós temos um modelo convencional, né, estritamente químico, né, que agora começa a ser enriquecido com a parte biológica. Mas para poder entender uma adubação orgânica, nós temos que partir de outros paradigmas. A primeira coisa seria nos libertarmos do paradigma de produtos e entrarmos no paradigma de sistemas. Quer dizer, para você entender uma adubação orgânica, é preciso ter uma visão sistêmica, um pouco mais complexa, de todo o sistema solo-planta, para você poder fazer uma substituição com segurança na propriedade. Então, eu convido os senhores, pelo menos por 1 hora, 57 minutos, a abrir um pouco a guarda, né? Vamos falar, abaixar as armas, escutar o que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos. Tudo que eu vou falar aqui é o que estamos praticando. Esse ano a gente deve aplicar adubo feito na propriedade em cerca de 15 mil hectares de café, mais um pouco de milho, um pouco de soja, um pouco de cana, mas especialmente na cultura do café, parece que o composto orgânico ele caiu que nem uma luva. Eu acredito que em citros também seria a mesma situação, mas eu não tenho essa experiência. Então convido os senhores a quebrar paradigmas, abrir a mente e afirmo, depois de 10 anos, que é possível sim fazermos na fazenda um adubo de alta qualidade, a partir dos resíduos. Então vamos lá. O que é necessário? Está um pouco pequeno ali, mas eu vou ler para vocês. Uma máquina dessa aí, que é chamada compostadora, que custa em torno aí de 60 mil reais. Um pátio de compostagem, aproximadamente 0,4 hectares para fazer 1.000 toneladas. Um trator acima de 75 cavalos com super redutor, um caminhão-pipa ou tanque de água, uma pá carregadeira ou um trator com uma concha, um termômetro, 1 ou 2 funcionários, uma consultoria especializada e um pensamento independente.
Por que eu digo isso tudo? Porque se você quiser fazer um mexidão lá, vamos falar assim, mais ou menos, a partir dos seus resíduos, então não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de fazer adubo de alta qualidade na própria fazenda. Adubo orgânico, sim, porém com critério, com ciência. Então é preciso, sim, investir, é preciso gastar, é preciso trabalho para você chegar no final do processo e ter coragem de fazer uma substituição que seja parcial ou total pela adubação convencional que você viu usando. Se você não seguir esse caminho, eu já vi essa história N vezes, o que acontece é que você faz um composto mais ou menos, aplica lá no café, depois você vai lá na cooperativa e compra o adubo químico e joga por cima porque você não confia no que você fez. Então, acaba ficando mais caro. Aí você joga o orgânico e joga o mineral também. Então, não. A nossa conversa aqui hoje é fazer um adubo de qualidade que você possa confiar no que ele tem. Então, tudo baseado em análise para você poder realmente saber o que você está aplicando na lavoura sem colocar essa lavoura em risco. Muito bem. Aqui, se puder passar, eu acho que é um filme. Só para quem não conhece, essa cena está ficando cada vez mais comum. Se você clicar embaixo, é uma compostadeira trabalhando. Então, só para quem nunca viu, né, aquela fumaça atrás que vocês viram, é o vapor d'água, aquela leira de composto, ela está ali aproximadamente uns 60 e poucos graus, então quando você revolve ela, aquele equipamento, você vai ver o vapor d'água subir, né? Fruto da atividade microbiana aeróbica, decompondo ou fermentando aquele material. Muito bem. Aqui, ó, eu já faço, então, questão de dizer quais são as matérias-primas que nós já usamos e já sabemos que dá certo. Então, eu classifiquei essas matérias-primas em três, vou ficar de cá que é melhor, em três tipos: estercos ou dejetos animais, onde tem aquele boizinho, aquela vaquinha desenhada lá. Nós já utilizamos, né, com bastante tranquilidade, estercos bovino de curral, é um tipo. Bovino de confinamento é outro tipo de material. Suínos, de galinha, de codorna, de peru, de cavalos, de carneiro, todos esses materiais aí a gente já trabalha. Na coluna do meio a gente tem a parte dos resíduos vegetais. Palha seca de café, casca úmida, bagacinho de cana, torta de filtro de usina, maravalha ou serragem de madeira, resíduos de pré-limpeza, capim picado, casquinha de algodão. E na coluna da direita aqui, o que eu chamo de resíduos mistos, que são, por exemplo, a cama de frango, o esterco bovino mais silagem misturado, a cama de compost barn de bovino ou compost barn de suíno, né, que é aquela criação de suínos ou bovinos em cima de uma cama vegetal, o esterco de galinha com serragem e outras misturas sem muita uniformidade. Muito bem, então essa é a gama de materiais que a gente chama assim de materiais nobres, porque não estamos aí trabalhando ainda com materiais urbanos ou de origem industrial, portanto não precisamos nos preocupar com patógenos mais complicados ou metais pesados. Todos esses materiais aí são seguros de serem trabalhados, porém, observar as características de cada um desses materiais. Se ele é fresco, ele entra numa classificação na nossa tabela. Se ele não é fresco ou novo, mas foi guardado e protegido da chuva, tudo bem. Mas se é um material já velho e guardado no tempo, ele pode ter sido compostado de maneira aleatória. Então, por exemplo, uma palha de café novinha, o café acabou de ser beneficiado, e você enlonou ela ainda seca, antes de tomar uma chuva. Isso é um tipo de material
vai dar aí uma relação carbono-nitrogênio aí em torno aí dos 40, 45 até eu já vi. No entanto, se você deixar aquela palha no tempo lá, tomando chuva e sol, queimando, pegando fogo, quando você for trabalhar ela como matéria-prima para fazer o adubo, ela já não tem as mesmas características, já perdeu um monte de potássio, já abaixou a relação CN, houve uma compostagem aleatória que eu não quantifiquei, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu preciso de analisar. O material velho é uma coisa, o material novo é outra coisa. Eu não preciso dizer, né, que o material novo é melhor. Muito bem. Então, feita essa separação, vamos seguir para mais uma definição simples, porém importante. É muito comum a gente escutar hoje que matéria orgânica é bom, que adubação orgânica é bom, que é tudo de bom para o solo. Só que matéria orgânica, ou adubação orgânica, material orgânico, é uma expressão muito genérica. Acho que já está na hora da gente abrir um pouquinho mais essa janela da material orgânico e de compostagem e tal, ver o que tem dentro dela. Então eu pus aqui alguns, só para os senhores entrarem em contato. Por exemplo, a bioativação, que é um termo que eu sugeri há 12 anos atrás, bioativação de solos, eu queria dizer o seguinte: a ativação biológica dos organismos, a ativação dos organismos vivos que trabalham ali no solo, aumento da sua intensidade de trabalho e da sua diversidade. Eu quis chamar bioativação de solos disso, mas infelizmente ficou parecendo que bioativação de solo é aplicar um produto. Nada disso. Bioativação de solos é você fornecer àquele solo as condições necessárias para que a vida se manifeste em plenitude e para que você possa usufruir dos trabalhos exercidos por esses organismos dentro do solo em favor da sua lavoura. Isso é bioativação e ela é uma adubação orgânica. O biofertilizante, que eu não vou comentar aqui agora, porque não faz parte do contexto. O verme composto, que é a compostagem feita com minhoca. As plantas de cobertura, que também acho que temos aí ainda podemos ter avanços fantásticos na cultura do café com coquetéis de plantas de cobertura. A planta de cobertura é um material orgânico. E, portanto, se eu trabalho com plantas de cobertura, eu estou ali de uma certa forma fazendo uma adubação orgânica. O complexado orgânico, que é quando eu misturo algum fertilizante mineral num complexado orgânico a fim de complexá-lo, a fim de quelatizá-lo, para que ele não se perca com facilidade. O fertilizante organomineral, acho que talvez esse termo seja o mais comum. O que é o fertilizante organomineral? E aqui eu não estou me prendendo apenas na classificação do mapa, não. O que é, na prática, o fertilizante organomineral? É um fertilizante composto de uma parte orgânica, que pode ser um composto, ou mesmo um esterco de galinha bem peneiradinho e seco, misturado com uma parte mineral, que pode ser uma ureia, um cloreto, um MAP, enfim. Quando você mistura fisicamente esses dois componentes, você tem aí um fertilizante organomineral. Né? E o objetivo do fertilizante organomineral é que essa mistura, os pontos de contato do material orgânico com a parte mineral, você aumente então a eficiência desse mineral de forma tal que você possa jogar uma dose menor de NPK, por exemplo. O material orgânico fresco. Material orgânico fresco é você jogar esterco na lavoura, por exemplo. O material orgânico compostado aleatoriamente é o que mais eu vejo por aí. Material orgânico compostado sem nenhum controle, de forma aleatória, sem controle de umidade, temperatura, aeração, sem equilibrar a relação CN inicial. Então você tem simplesmente lá um material que foi compostado de uma forma tal que você não sabe direito o que você tem no final. Mas como, infelizmente hoje ainda, estamos avaliando adubo orgânico com parâmetros químicos, no final dessa compostagem aleatória, basta você saber lá quanto tem de NPK, não é isso mesmo?
Então, por isso que eu digo que para você avaliar melhor uma adubação orgânica, você não pode usar esse óculos. Você tem que tirar esse óculos químico do NPK e colocar um outro óculos, né, do sistema todo. Então, quer dizer, esse é um material orgânico compostado aleatoriamente, é um outro tipo de material orgânico, um outro tipo de adubação. Ainda temos aqui o composto orgânico anaeróbico, né, que é resultado da atividade dos micro-organismos anaeróbicos, por exemplo, num biodigestor. E, finalmente, o composto orgânico aeróbico microbiano controlado. É esse que nós fazemos e recomendamos. Muito bem, então, colocado essas diferenças, eu vou seguir adiante e destaquei daquela lista anterior os 3 mais comuns que a gente tem visto aí no campo. O esterco, o fertilizante organomineral e o composto orgânico aeróbico microbiano controlado, acrescido com PDR. O que é PDR? Pó de rocha, pós de rocha, que é outra coisa que está ficando na moda aí, que nós vamos dar um toque nisso. Muito bem, quando eu comparei aqui esses 3 tipos de... E é uma comparação baseada na nossa prática de 10 anos aí, hoje a gente deve fechar 2018 aí com umas 35 propriedades onde a gente faz o composto. Então, se você analisar o aspecto da quantidade de NPK, e aqui eu tenho verde para ótimo, estipulei razoável de amarelo e inadequado para vermelho. Comparando esses 3 modelos de adubação orgânica, a quantidade de NPK de um esterco, ela é razoável, mas a do organomineral é melhor. Sem dúvida nenhuma, que se você for pensar em fórmula, em NPK, então a tendência do organomineral é você ter uma somatória NPK muito mais alta do que de um esterco. Se for um esterco de galinha, ele é um pouquinho melhor. Se for um esterco de bovinos, ele é um pouquinho pior. E o composto orgânico controlado com pó de rocha, você também tem uma situação razoável, semelhante à do esterco em termos de quantidade de NPK. Então, quer dizer, aqui nessa parada o organomineral ele ganha com folga. Mas se você sair fora do paradigma do NPK e analisar demais aspectos, por exemplo, como inoculante, na palestra anterior se falou muito em micro-organismos efetivos ou benéficos. Muito bem, esses micro-organismos podem ou não estar dentro do composto que você vai fazer. Tem como analisar isso no final? Tem, nós fazemos isso. A minha empresa é incubada na Exalc e nós fazemos todas as análises lá, microbianas inclusive, numa parceria com o Dr. Fernando Andreotti, que inclusive já foi palestrante aqui. O inoculante do esterco é um inoculante razoável. Quer dizer, dependendo do tipo de esterco, eu tenho ali vários micro-organismos benéficos que vão ser, sim, reintroduzidos no solo e podem gerar benefícios ao solo. A questão do organomineral normalmente se preocupa muito com a aplicabilidade, nem tanto em lavouras de café, mas muito mais em lavouras de grãos. Então tem o granulado, o peletizado, para poder cair soltinho na plantadeira, né? E além disso, para fazer essa granulação, a maioria das empresas submete o produto a temperaturas acima de 100 graus. Existe até algumas que fazem acidulação, ou seja, o organomineral, de uma forma geral, ele é fraco como inoculante, ou porque o processo matou os micro-organismos, ou porque apenas a quantidade da parte orgânica aplicada por hectare é pequena. Em relação a essa parte de vida microbiana que pode ser reinoculada a cada safra na lavoura, o composto orgânico controlado ganha. A maioria dos micro-organismos benéficos, que inclusive estão sendo mais falados hoje, está presente nos compostos orgânicos de atividade microbiana controlada. Na questão ambiental e sanitária,
Eu destaco aqui também o composto orgânico controlado, porque nós podemos fazer uma análise para ver, por exemplo, a presença de sementes de plantas invasoras viáveis. O que adianta você jogar uma adubação orgânica no seu café e encher o seu café de corda de viola, por exemplo? E como fazer uma compostagem sem matar os micro-organismos benéficos, porém inviabilizando a germinação de plantas invasoras? Para isso tem o controle da temperatura e do tempo, que é feito nesse caso. Além disso, nesse caso aqui, o esterco perde, porque ele pode, sim, trazer fitopatógenos, até patógenos à saúde humana, doenças. Ele pode trazer sementes de ervas daninhas viáveis. Então, o esterco aqui perde longe. O organomineral eu coloquei como razoável, porque quem já usou adubo organomineral, eu gostaria de saber se alguém recebeu uma análise sanitária dizendo que aquele adubo organomineral está isento de coliformes totais, de coliformes fecais, de salmonela, de ovos de euminto e de sementes de plantas invasoras. Se alguém já comprou um organomineral aqui nessa sala com essas garantias, levanta a mão, por favor. Não precisa nem olhar para trás, porque ninguém levantou a mão. Então, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com essa questão ambiental e sanitária, se nós quisermos fazer da adubação orgânica o nosso dia a dia. Como condicionador de solo, é indiscutível o composto orgânico feito na fazenda. Por quê? Porque por fazê-lo na fazenda, você tem um custo muito mais baixo. E tendo este custo mais baixo, e não acrescentando fertilizantes minerais, que são mais caros, você pode simplesmente usar uma quantidade maior por hectare. Em vez de você usar 1 tonelada, você usa 6. Então, ao usar 6 toneladas, aí sim, eu sinto, e as análises confirmam, que ao longo dos anos o meu solo está se tornando mais fértil, que eu estou melhorando propriedades físicas importantes, como, por exemplo, capacidade de retenção de água, que eu estou melhorando características biológicas muito importantes, como, por exemplo, o percentual de colonização micorrízica nas raízes do café, e que eu estou melhorando parâmetros como CTC e matéria orgânica ao longo do ano. Isso, até onde vão meus limitados conhecimentos, isso tem a ver com a quantidade que a gente está aplicando na lavoura. Nós não estamos aplicando 1 tonelada, nós estamos aplicando 6. Eu tenho alguns clientes mais empolgados, alguns estão até sentados por aí, que estão aplicando 8 toneladas por hectare e vendo que a resposta é positiva. Por quê? Você fez na fazenda, você sabe o custo. A questão operacional, também se eu analisar sob esse aspecto, o esterco jogado fresco na lavoura, que já tomou bomba aqui no aspecto sanitário, ambiental e como condicionador de solo, o esterco jogado cru na lavoura, ele também é mais complicado do ponto de vista operacional. Aquele monte de bosta fedendo, cheio de mosquito, de mosca, aplicado lá na lavoura, é um negócio meio que impraticável se você pensar que nós vamos fazer isso aí todo ano. A quantidade para fazer o efeito tem que ser grande, enquanto que nesse aspecto operacional, o organomineral, ele ganha, porque normalmente ele é um produto mais limpo, que você usa uma quantidade menor, e a aplicação é mais fácil. Eu digo para você que o composto orgânico feito na fazenda fica no meio termo, porque ele é um produto limpo, conforme atestam as análises. Ele é um produto que você não vai jogar 20 toneladas por hectare, você vai jogar 6, mas ele é sequinho, é limpo, ele cai bem ali, sem problema nenhum. Então, eu vou dar uma nota média para ele. Finalmente, aqui, a relação custo-benefício, os mais baratos são o esterco e o composto orgânico, o mais caro normalmente é o organomineral. O sistema convencional, que nós utilizamos hoje para receitar o adubo,
Normalmente ele passa por esses quesitos aqui, a análise química do solo, certo? Que, queiramos ou não, é uma aproximação genérica. Se você considerar a parte biológica do solo, e se você considerar que você pode ter um solo de alta, média ou baixa atividade biológica, só considerando apenas esse fator, eu já teria variações imensas que eu poderia fazer na recomendação de adubação. Mas não, nós aproximamos e generalizamos. E aí o erro é grande. Depois dessa análise química, nós, a partir de uma expectativa, não é mesmo, de produção e de vegetação, isso aqui, esse terceiro ponto aqui, esse terceiro quadradinho do meu lado aqui, ele normalmente já está até embutido nas fórmulas. A extração, a exportação dos elementos tem que ser considerada, que também é fixa e genérica. As estimativas de perdas, ou seja, o aproveitamento, né, são também estimados, até eu chegar numa recomendação de adubação. Bom, esse é o caminho tradicional que está sendo trilhado por nós nos últimos, sei lá, 50 anos, 60 anos. Em outras palavras, ou com uma outra figura, eu estou dizendo aqui a mesma coisa, que a quantidade de NPK, aqui eu estou colocando o NPK representando a adubação do café. O NPKzão grande aqui, que eu jogo no solo, né, que a gente às vezes até atalha o raciocínio, fala, eu vou adubar o café. Não, você não vai adubar o café. Você vai colocar no solo uma quantidade X de fertilizante na expectativa de que uma parte desse adubo que você colocou no solo será absorvido pelas plantas. Eu estou certo ou estou errado? Então não podemos atalhar esse raciocínio. Vamos colocar no solo, né, naquela sopa viva, um pouco de fertilizante e vamos ficar na expectativa, se os nossos cálculos estiverem certos, a planta vai absorver uma parte desse adubo. Então, a gente sabe que uma parte vai ser perdida por erosão. Quanto? Não sei. Uma parte vai ser perdida por lixiviação. Quanto? Não sei. Uma parte vai ser fixada ou absorvida, notadamente o fósforo, pelo próprio solo. Quanto? Não sei. E uma parte vai ser volatilizada. Quanto? Não sei. É óbvio que existem N trabalhos científicos sobre essas perdas, mas a gente sabe que elas são variáveis e dependentes de uma série de fatores ambientais, por exemplo. E uma partezinha do NPK vai entrar dentro da planta, tá certo? E uma partezinha aqui vai ser exportada, vai subir no caminhão e ir embora da fazenda, que são os grãos de café, tá certo? Ou seja, nós aplicamos aqui uma quantidade X de NPK ao solo, para que todas essas movimentações aconteçam e a gente fique feliz no final. Não é isso? Então, eu queria mostrar um pouquinho de como é o raciocínio no sistema agroecológico. Ele é um pouco diferente. Eu tentei fazer um slide melhor, mas eu peço desculpas que eu não consegui traduzir exatamente o que eu queria dizer. Mas eu vou comentar alguns pontos rapidamente. No sistema agroecológico, a gente sai fora do paradigma do NPK, não descartando a importância do NPK, porém, levamos em consideração, a partir do momento que nós estamos num país de clima tropical, e sabemos que nem tudo que funciona na agricultura temperada funciona aqui também. Então nós temos que ter nossa própria tecnologia tropical. Muito bem. O que funciona para a produção agrícola em países tropicais? Primeiro, os organismos do solo, seja mesofauna, seja micro-organismos, eles são os trabalhadores e os maestros ao mesmo tempo. Não nos iludamos, invisíveis ao olho nu, porém sabemos que são eles que estão ali no comando da situação. Um solo sem micro-organismos é um solo morto. Agora, até na medicina está ficando bem claro. Se você matar os micro-organismos que você tem dentro de você mesmo,
você morre também. Você morre. Ou seja, nós somos um meta-organismo. Um organismo que tem organismos dentro. Quando eu cheguei aqui, eu não falei, olha, chegamos, eu, minhas bactérias, meus vermes, sei lá. Não. Quando eu digo eu já estou incorporando toda essa massa de organismos que estão dentro de mim e me ajudando aqui a desenvolver todas as atividades vitais. Nesse sentido, eu indico um livro que chama-se 10% Humano. Leia, e você vai mudar a sua ideia sobre medicina. Você vai ver a importância dos micro-organismos para você. E aí fica mais fácil você entender a importância do micro-organismo para o solo e, consequentemente, para a sua lavoura e para o seu lucro. E também vai ficar bem claro que nós não vamos conseguir evoluir muitos passos na questão da vida do solo se continuarmos a analisar essa vida de um ponto de vista muito reducionista ou cartesiano. Procurando apenas números, nós vamos nos perder nesses números. É preciso desenvolver uma visão sistêmica desse assunto. Não existe nenhum produto milagroso que vai resolver o nosso problema. Mas nós temos sistemas. Todos funcionam. O sistema químico funciona, o sistema biológico funciona. Nós precisamos optar por um sistema. Quando você quer comprar um bom carro, um bom automóvel, você vai lá e escolhe um sistema. Você não sabe a marca da roda, a marca do amortecedor, a marca da embreagem do seu carro. Mas você gostou do sistema. Tira a roda de um carro que você gostou e põe no outro carro. Muitas vezes não vai funcionar bem. Então não adianta você tirar um detalhe de um sistema e colocar no outro e querer que o outro funcione tão bem como. Não adianta jogar o Bovéria às 3 horas da tarde. Não adianta você dar remédio homeopático para um cara que está tomando 2 litros de cachaça por dia e fumando 5 maços de cigarro por dia e não dorme. Então, primeiro ele tem que parar de fumar, para depois ele tentar uma homeopatia, uma fitoterapia. Senão não vai adiantar. Então, o sistema tem que ser coerente como um todo. E aqui eu quis representar o seguinte, que o nosso foco, nossa preocupação, ao transitar do sistema convencional, que julgo que está prestes a falir, para um sistema alternativo, que não é orgânico, mas ele é alternativo para melhor em termos de viabilidade em larga escala, nós temos que ter esses pilares. A preocupação com os organismos do solo, a preocupação com o sistema radicular da cultura, a preocupação com a quantidade e a diversidade de biomassa que eu estou produzindo nessa área, e aí em café, eu estou falando da rua do café, a parte aérea da lavoura, obviamente. E aí eu coloquei aqui 5 pontos que a gente está procurando prestar bastante atenção. Primeiro, a questão da estrutura física do solo, né? Tão falada, densidade, porosidade, agregação das partículas. Olha, como que nós vamos falar de irrigação e quantidade de água necessária sem saber como que está do ponto de vista físico o nosso solo, a velocidade com que essa água está penetrando no solo, a capacidade desse solo de absorver essa água, e qual a interação disso, ou seja, como melhorar as propriedades físicas do solo para poder reduzir os gastos com irrigação e para poder permitir aos organismos desse solo uma aeração, uma quantidade de água suficiente para que eles possam se desenvolver. Porque o organismo, seja pequeno, minúsculo ou grande, precisa de oxigenação, precisa de água, precisa de condições para se desenvolver. Então, a nossa preocupação com a estrutura física do solo é em função disso também. A parte química, obviamente, o equilíbrio das bases, a questão da acidez e da salinidade e mesmo da CTC. Ou seja, se eu aplico um fertilizante mineral, considerando apenas a quantidade de NPK e desconsiderando os efeitos salinos e de acidez e de acidificação, eu estou
apenas com aquela visão do NPK, esquecendo da questão dos organismos vivos e até mesmo a questão do sistema radicular. De uma maneira genérica, a parte biológica do solo, ou seja, nível de atividade, biodiversidade, que a biodiversidade microbiana do solo é proporcional à biodiversidade vegetal em cima dele. A questão do estoque de carbono, os organismos precisam de carbono. A condição da lavoura, a questão de podas, adubações, o monitoramento e o controle fitossanitário, irrigação, a parte administrativa, tão importante, principalmente o capricho na execução de cada atividade e o tempo certo. Se você fizer tudo o que a gente falou antes tecnicamente, mas o capricho e o tempo certo, não, você perdeu tudo. Quer dizer, a gestão de pessoas, a gestão financeira. Então, dentro da visão agroecológica, eu quis dizer que esses fatores estão todos interligados. Não há como separá-los. É isso que eu quis dizer com esse slide. Muito bem. Eu peguei aqui, só para a gente ter um ponto de comparação, segundo o Dr. Kiel, os nutrientes NPK têm um aproveitamento médio no primeiro ano de 44%, enquanto o orgânico tem, na média do primeiro ano, um aproveitamento de 70%. Isso é um livro antigo do professor Kiel, chama Fertilizantes Organominerais. Então, de cara, nós temos já essa informação que se repete em várias revisões bibliográficas que você possa fazer. A exportação do NPK em 50 sacas de café também tem algumas variações, mas segundo alguns autores, aqui eu citei o pessoal do Procafé e da Embrapa, exemplificando uma adubação de 400 quilos por hectare de N e K e mais 100 de fósforo, o grão leva embora 71, 4,5 do fósforo, 57 do potássio, a casca 58, 2,5, 82, o total 129 de N, 7 quilos por hectare em 50 sacos de fósforo e 139 de potássio. Como nos trabalhos vem escrito NPK, eu não tinha muita certeza se era NPK mesmo ou se era P2O5 e K2O, transformei também, se quiser, para P2O5 e K2O, mas o que eu quero mostrar com esse slide é que a quantidade exportada, mesmo se você pegar a casca do café e não devolver, é ainda muito menor do que a quantidade que foi colocada. Então, por isso que aqui, ó, o NPKzão que entra é muito maior do que o NPKzinho que sai. Ora, então não seria mais inteligente trabalhar nesses fatores que estão ficando pelo meio do caminho aí, o NPK que não entrou no café, porque além de perder dinheiro, ele está prejudicando, às vezes, dependendo da concentração, a atividade microbiana do solo, por exemplo. Muito bem, então eu fiz um comparativo teórico de eficiência de adubações. Eu coloquei de um lado lá a adubação química em azul, em verde um composto orgânico. Eu peguei a eficiência teórica do professor Kiel, de 44 para o químico e de 70 para o orgânico. E eu fiz um exercício aqui, que eu queria que vocês me dissessem se é razoável ou não. Eu atribuí aleatoriamente um índice de 5% para mais ou para menos para os seguintes fatores. Por exemplo, a adubação mineral, ela me traz uma eficiência média lá de 44%, ok? Mas, e se eu aumentar o alcance radicular? Se eu diminuir o alcance dessas raízes, ao contrário, será que eu não vou perder pelo menos uns 5%? Depende, pode perder 5, 10, 20, 30, nada. Mas, enfim, eu acho que todos concordam que o alcance radicular influi nesta eficiência de alcance da adubação. Assim como a questão do déficit hídrico no solo. Um solo com menor capacidade de retenção de água, com
falta de chuva vai prejudicar a absorção do adubo. A taxa de recuperação do nutriente, por exemplo, pelas raízes de plantas de cobertura que estão na rua do café. A solubilização microbiana, ou seja, em alguns solos, por exemplo, em solos mais jovens, mais rasos, a contribuição da solubilização dos nutrientes da rocha por parte dos micro-organismos é uma contribuição substancial. Já nos nossos latossolos aqui, não. Mas a gente sabe que a atividade microbiana produz ácidos orgânicos que podem contribuir para solubilizar minerais que não se encontram solúveis no solo. E isso afeta também o grau de eficiência da adubação, por que não? E, finalmente, a colonização micorrízica nas raízes. Tem um livro lá do professor Siqueira, da UFLA, 30 anos de estudos sobre micorriza no Brasil, 800 páginas. Tem N evidências de que o aumento da colonização micorrízica em raízes de café, como da maioria das plantas, promove, através das hifas que vão entrando para dentro do solo, das hifas dos fungos, um aumento do contato desse sistema radicular mais hifas, que acaba por absorver notadamente o fósforo, mas também outros nutrientes, e resolver, às vezes, o problema do café de encontrar esse fósforo no solo. Então, obviamente que um café mais micorrizado, ele vai ter uma eficiência maior na busca pelo adubo. Muito bem, o que eu fiz aqui? Eu atribuí 5% a menos para cada um desses itens e supus o seguinte: vamos supor que tudo isso é bobagem. Só um deles é que funcionou na prática. Então, eu vou sair de 44 de eficiência e vou para 39. Mesmo que só um funcionasse. Do lado de cá, eu fiz a mesma coisa ao contrário. Saio de 70 e vou para 75. Por que eu fiz ao contrário? Porque é sabido que o composto orgânico aumenta o sistema radicular da planta, aumenta a colonização micorrízica, aumenta a solubilização microbiana, porque promove a bioativação do solo, aumenta a taxa de recuperação do nutriente e aumenta a capacidade de retenção de água do solo. Se apenas um desses fatores funcionar, eu tenho eficiência aumentada para 75%, que é quase o dobro da eficiência da adubação química. Com isso, eu quero mostrar para os senhores que não tem como a gente simplesmente calcular que um fertilizante orgânico tem lá 2% disso ou daquilo, que equivale a 2% do químico. Não, eu estou mexendo em todo o sistema se eu colocar quantidades significativas. Bom, então é preciso também entender os 3 princípios básicos do sistema agroecológico em solos tropicais para poder entender a adubação orgânica. Então vamos lá. Rapidamente e de maneira bastante superficial, eu digo para vocês o seguinte: o primeiro item para se ter um sistema agroecológico positivo em solos tropicais é a questão da biomassa e da biodiversidade. O desafio é aumentar a produção de biomassa nas ruas do café, com mais espécies, não só braquiária, usando mais roçadeira, mais trincha e menos herbicidas. Então, a ideia é você fazer fotossíntese aqui, produzir bastante massa aqui, jogar isso para o lado do café, mas aí a coisa ainda não está resolvida. Por enquanto, eu apenas produzi biomassa e joguei para o lado do café. Mas essa biomassa só vai se transformar em adubo para o café se ela fosse transformada pelos organismos do solo. Senão eu vou ter a mesma situação de uma lavoura de cana, colhida crua, que é aquele monte de massa que vai batendo ali o sol, a chuva, o calor, aquilo vai virando um farelinho, e você olha, entra ano, sai ano, o teor de matéria orgânica daquele solo é o mesmo. Como que você tem um aporte de massa
tão grande, uma lavoura de cana, anualmente, e você olha as análises de solo, não está subindo a matéria orgânica. Porque vira tudo CO2 de novo. Existe ali um aborto, se eu pudesse dizer assim, do ciclo do carbono. O ciclo do carbono chega até na atmosfera, até na superfície do solo, e não interioriza o carbono. Dali, ele vira CO2 de novo. Obviamente que eu estou falando, isso tudo tem uma graduação. Quer dizer, uma parte entra no solo, outra parte vira CO2. Só que no caso das lavouras de cana, o percentual que vira CO2 é maior do que num sistema bioativado. Num sistema desse, se eu tiver o número 2, que é esse aqui, ó, micro-organismos, então aí eu tenho condições de pegar aquela massa, fazer os organismos do solo trabalharem, a princípio a mesofauna e depois os fungos, finalmente as bactérias, para o carbono entrar dentro do solo e até na última bactéria e virar água e CO2. Muito bem. Então, lavouras com solo vivo, lavouras com biodiversidade vegetal na rua do café, tendem a ser mais efetivas. Então, a gente quer o quê? Menos substâncias ou doses ou manejos agressivos, adubação orgânica e plantas de cobertura. Muitas vezes é uma questão de dose. Às vezes você está usando lá um fungicida, um inseticida, e, será que eu estou diminuindo a população microbiana do solo? Às vezes não. Uma informação que nos falta, que nos faz muita falta por parte dos fabricantes de defensivos, é qual é o impacto do seu produto sobre a vida do solo. E tem muitas empresas aí que têm produtos de baixo impacto e nem sabe, talvez. Já tem outros que são um desastre. Tem outros que têm um impacto, mas uma recuperação rápida. Por que não vem no rótulo do produto o impacto dele sobre a vida do solo, se a vida do solo é o que eu tenho de mais importante a preservar? Obviamente que nós precisamos dos defensivos, mas aí nós teríamos uma opção, né? Quem quiser trilhar um caminho mais agroecológico, de usar um defensivo que tenha um impacto razoável ou de baixo impacto para o micro-organismo do solo. E não só para coelho, para peixe, mas também para os micro-organismos do solo. Então, esse é o segundo ponto. Quer dizer, o primeiro ponto, biomassa, biodiversidade. O segundo, bioativação do sistema. E aqui, ó, uma foto antiga, mas eu gosto muito dela, a associação micorrízica em pinos. Você vê o que vira essa trama radicular. E o resultado de 1 mais 2, quer dizer, biomassa mais bioativação, é matéria orgânica dentro do solo, que é o que nós queremos. Aqui, ó, eu também coloquei 2 fotos que me foram enviadas pela Fundação Mokichi Okada, de um solo que foi autoclavado, colocado nesses copinhos e foi colocado semente de feijão para germinar. Esse solo autoclavado, por ter sido autoclavado, ele não tem micro-organismos. Ele tem todos os nutrientes que o outro solo, vocês vão ver, tem também. Ele apenas não tem os micro-organismos. E em outros copinhos colocou-se a mesma terra, mesma semente, porém não matamos os micro-organismos. Vê se vocês notam alguma diferença. Esse aqui com o micro-organismo. Esse aqui sem micro-organismo. A diferença são só os micro-organismos. Quero dar mais um exemplo da importância dos micro-organismos vivos no solo. Coloquei aqui umas palavras do Dr. Mattiello. Nesse último folha técnica aí que vocês devem ter recebido, número 404, semana passada, retrasada. Olha o que o Dr. Mattiello disse. Os solos possuem bom suprimento de fósforo total e o cafeeiro, através do auxílio de micorrizas, se aproveita desse fósforo disponibilizado para o cafeeiro através dessa associação. De modo, o fósforo tem sido essencial na fase de formação, na estruturação do sistema radicular. Mas depois, na lavoura adulta, a adubação com o fósforo, esse nutriente, pouco responde em produtividade das plantas. Ou seja, a associação micorrízica é mais importante. E aqui eu coloquei uma foto que foi tirada no laboratório de microbiologia da Exalc, com 2 mudinhas de café.
Os 2 potes contêm terra com 0 fósforo, P0, P0. Os 2 têm 0 fósforo, 0. Porém, a muda da direita foi inoculada com uma micorriza chamada Gigáspora margariter. Então, a planta conseguiu se desenvolver normalmente, mesmo na ausência do fósforo, mas com a presença da micorriza. Isso prova o que o Dr. Matiello está falando. E o terceiro ponto do sistema agroecológico, também estamos aí engateando, que é aumentar tanto a homeostase do sistema quanto a resiliência das nossas lavouras, do sistema como um todo. O que significa isso? Amenizar os efeitos das mudanças climáticas que estão aí, os efeitos dos estresses bióticos e abióticos, portanto, de maneira tal que talvez num futuro provável, acho que vamos ter que voltar a pensar a questão da arborização dos cafezais e também das áreas de refúgio para as pragas. Então, se você somar esses 3 pontos aqui, a biomassa e a biodiversidade, também vou falar mais uma bobagem aqui. Acredito que no futuro provável nós vamos acabar não mexendo debaixo da saia do café. Acredito que no futuro provável os parâmetros biológicos é que vão definir a adubação do café. E acredito que no futuro provável nós vamos rever a questão da arborização no café. Muito bem, vamos voltar então na questão do composto. Aqui é só para mostrar uma foto que eu tirei lá em Aparecida do Rio Doce. Isso aqui é um pivô central. Tira a lavoura, põe as vacas. Aqui, se você perceber, em torno dele todinho é uma floresta de eucaliptos. Né? Então, essas tentativas de integração lavoura, pecuária, floresta, de uma forma ou de outra, elas vão ter que fazer parte do nosso futuro. Então, quero mostrar aqui uma lista de objetivos da fabricação do adubo na própria fazenda. Tenho 10 minutos. Eu não sei se eu vou fazer o adubo na fazenda ou não. Eu te digo já de cara, eu tenho sido muito procurado para isso, e a grande maioria dos produtores tem um perfil para não fazer, para comprar pronto. Alguns produtores têm o perfil para fazer o adubo na propriedade, da maneira como a gente acha que é correto, mas a grande maioria não. Então, que essas informações sirvam também para vocês levarem para as empresas, se tiver representantes de empresas aí de organomineral, para que as empresas também incorporem mais informações em seus produtos, que às vezes são ótimos produtos, mas só vem a informação do NPK. E as informações sanitárias, biológicas, orgânicas, quanto tem de ácido úmico no seu adubo, quanto tem de ácido fúvico, né? O balanço dessa parte orgânica toda, ele está maturado? Então, que sirva para também poder capacitar melhor ou balizar nessa nossa tentativa de fazer um adubo orgânico com ciência. Os objetivos, então, seriam retornar ao solo uma parte dos nutrientes exportados, reduzindo o custo com a adubação. Outro objetivo, promover a ativação biológica ou bioativação do agroecossistema. Melhorar a estrutura do solo, consequentemente a sua drenagem, a sua retenção de água. Fornecer uma adubação não agressiva, não salinizante, não acidificante e de liberação controlada. E integrar ecologicamente a fazenda, fazendo o uso mais eficiente e sustentável de todos os recursos. Aumentar a matéria orgânica e a CTC, especialmente em solos arenosos. Autonomia quanto à produção do próprio fertilizante. Eu tenho um cliente que sobre isso me disse o seguinte: olha, eu não quero saber agora se na hora de eu comprar o fertilizante, se o porto está em greve, se subiu o dólar, caiu o dólar, está faltando, não está. Eu saí da condição de comprador de fertilizante para a condição de produtor do meu próprio adubo. Mas não se iludam, e como eu disse, a grande maioria não tem perfil para fazer isso. Agora, se quiser fazer disso uma coisa boa para a propriedade, é possível. Autonomia, então, quanto à produção do fertilizante, o bônus, no caso do café, o bônus da visibilidade ambiental,
uma hora você vai conseguir agregar valor no seu café, não só porque está tirando parcialmente ou totalmente o cloro, mas também porque está aproveitando de forma inteligente e sustentável os recursos naturais, os resíduos. Você está contribuindo, né? Você está fixando carbono no solo. Então, por que o seu café não tem que valer mais? E o controle natural sobre a população de nematóides e de doenças do solo. Existe sim, à medida que você vai incrementando a adubação orgânica de qualidade em volume, você vai melhorando a biodiversidade e a atividade microbiológica. Consequentemente, você tem aí um controle natural de doenças e nematóides. Outras vantagens que poderiam ser citadas, diretas, diminuir as entradas na lavoura, a adubação orgânica é aplicada de uma única vez, fica faltando só o nitrogênio, e diminui a necessidade de calagem absurdamente, pela pouca acidificação, e também melhora a bebida, como já foi dito. Muito bem, para fazermos um projeto, uma receita do composto, nós levamos em consideração os resultados das análises no laboratório, especialmente relação CN, densidade e umidade. Sem isso não tem como calcular. A porcentagem de cada material, dos pós de rocha, eventuais bioativadores, o peso, o volume de cada ingrediente, os custos individuais, a parte operacional, dimensões, distâncias, volume de água, etc. Então aqui eu estou dando aqui um exemplo de uma compostagem que fazemos já há 6 anos, 6 ou 7, né, Zé Mário? 6 ou 7 anos, por exemplo, em Altinópolis, fazenda Alta Fortaleza, são leiras de 4 metros de largura, por 1,5 de altura, por 800 metros de comprimento, são em torno de 6 leiras, as em torno de 5.000 metros cúbicos por ano de adubo na fazenda. Aqui é mais uma foto de um revolvimento simultâneo, está aqui a compostadora, com aplicação de água, que aí eu consigo aplicar essa água e já homogeneizar ela na leira sem que haja qualquer tipo de escorrimento. Você pode fazer uma aplicação simultânea. Observe que não são tratores muito potentes para tocar uma máquina dessa. 70 e poucos cavalos é suficiente. Aqui só um exemplo de uma planilha de campo, onde para cada leira você tem que ter controle diário de temperatura, umidade, cheiro, e se houve revolvimento, chuvas ou não. Isso aqui, esses dados são tratados depois e transformados em gráficos, e através desses gráficos a gente monitora a distância cada leira e o comportamento da atividade microbiana dentro dessa leira, se está dentro do que nós esperamos ou não, para que seja tomada a atitude necessária. Isso aqui também já quebra mais um paradigma. Tem que revolver a cada 15 dias, tem que revolver a cada 10 dias ou a cada 30 dias. Não, você tem que revolver na medida da necessidade, para manter em cada uma das fases da compostagem a temperatura e a umidade ideal para que o serviço seja bem feito por parte dos seus funcionários sem carteira assinada, chamados micro-organismos. Aqui um exemplo de falta de controle de temperatura, condução inadequada. Observa a germinação de corda de viola por toda a leira. Você vai pegar isso e aplicar lá no pé do café? De outro lado aqui, um exemplo de condução adequada. Essa leira ficou aí vários meses no tempo, sem que nascesse nenhuma erva e com um aspecto totalmente uniforme, sem cheiro, sem moscas, sem contaminantes e sem sementes de erva daninha. É isso que é uma adubação orgânica de qualidade, dentro da fazenda. Aqui, alguns testes práticos de campo que a gente mostra a diferença entre um composto bem feito, como esse copo mais escuro,
e um composto que não tem tantos colóides em suspensão como a gente pensava. Então, já partindo para o final, os agregados, o que mais que eu posso pôr nesse composto? Eu posso pôr bioativadores de composto, existem genéricos e específicos. Eu tenho condições diferentes de materiais de alta relação CN, de baixa. Eu tenho condições diferentes de manejo. Se eu quero misturar um fertilizante mineral no final ou não, eu tenho tempo, eu tenho quanto tempo para fazer essa compostagem? Eu tenho 100 dias ou tenho só 40? Em função das características de cada compostagem, o ideal é eu buscar um bioativador específico para poder acelerar e melhorar esse processo. Também os pós de rocha, que agora estão ficando na moda. Então tem 12 anos que eu faço prospecção de pós de rocha em volta dos meus clientes, para achar os pós de rochas mais adequados, sem contaminantes, e na granulometria que vai fazer com que dentro do composto eles sejam, em parte, solubilizados para a planta aproveitar depois. O complexador orgânico de minerais, que a gente usa para fornecer o nitrogênio que está faltando depois da compostagem, que a gente usa para usar o boro, o zinco que está faltando às vezes, complexado. Por quê? Porque o que adianta você fazer uma adubação com composto orgânico e depois você vir com toneladas de ureia, por exemplo, aplicando na sua lavoura? É antagônico, quer dizer, se você está num sistema orgânico, usufrua do máximo benefício que ele pode te fornecer, que é a bioativação do solo, entre outros. E terminando aqui, por que não bioativador genérico? Por conta disso que eu já expliquei, você tem situações diferentes. Será que o genérico é melhor em todas as situações? E aqui então explicando a questão dos... Hoje nós já trabalhamos com vários pós de rocha, serpentinito de Belo Horizonte, fonolito lá da Iorim, o basalto, alguns basaltos aqui no estado de São Paulo, o verdete aqui do Triângulo, micaxisto de Goiás, folhelo de Goiás, enfim, tem muito pó de rocha bom. Aqui um exemplo de uma unidade de complexação de ureia que complementa com o nitrogênio orgânico e também é feito na fazenda, ou seja, fazer todo o adubo na fazenda envolve um pátio de compostagem e uma unidade de complexação, onde você faz com que o adubo não seja agressivo à microbiota, feito de maneira fácil na própria fazenda e custo baixo. Aqui uma composição média, acho que é o penúltimo slide, acabou o tempo. O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Nas colunas eu coloquei os macronutrientes, micronutrientes, ácido úmico, ácido fúlvico, humus e micro-organismos benéficos. E eu coloquei uma média dos meus clientes do ano passado, de 2017, de todas as análises, e coloquei a equivalência agronômica aceita na literatura científica, e coloquei o valor aproximado de cada um desses componentes do composto dos meus clientes. E nós chegamos num valor entre R$ 840 e R$ 1.400 a tonelada. Esse é o valor efetivo de um composto feito na fazenda. Ou seja, o custo de produção vai ficar em torno aí de R$ 250 por tonelada. 250. Mas o que ele tem dentro dele vale 4, 5, 6 vezes mais. Só que ainda não é quantificado pelos senhores. Quanto tem, por exemplo, de tricoderma no meu composto? Quanto tem? Tem como medir? Tem. Quanto tem de micro-organismos diazotróficos, fixadores de nitrogênio de vida livre? Quanto tem dos celulolíticos, dos solubilizadores de fosfato? Quanto tem no composto? A partir do momento que você sabe, você vai na loja, na cooperativa, vê o preço daquilo e põe aqui. Você vai chegar nesse valor. Ou seja, nós podemos fazer algo muito rico dentro da propriedade se usarmos critério e ciência. Ou também nas indústrias, por que não? Aqui, só para exemplificar,
que a gente trabalha com laudo orgânico, laudo sanitário, laudo químico, laudo biológico, laudo de maturação, para você ter certeza do que você está aplicando na lavoura. E, finalmente, os parâmetros que nós resolvemos acompanhar para ver a evolução desse tipo de adubação nos resultados do sistema. Grau de compactação, equilíbrio das bases, CTC, percentual de colonização micorrízica nas raízes, a capacidade de retenção de água do solo e o teor de matéria orgânica. São esses parâmetros que dá para a gente hoje acompanhar na prática, sem encarecer muito o custo do produtor, e é o que nós estamos fazendo. Muito bem. Então, como eu disse no início, é muita informação diferente, nós precisamos, quem quiser quebrar paradigma, precisa de atitude. Se expor, porque, como você sabe, hoje o nosso trabalho é vidraça, né? Então, a pedra vem mesmo. E como é que a gente vai avançar se a gente tiver medo dessas pedras? Isso tudo aqui não sou eu que faço. Isso quem faz são os consultores que acreditam no sistema e que fazem parte da rede da qual eu também faço parte, alguns estão aqui, os produtores que acreditam, os consultores principalmente que acreditam, né? E que juntos nós a cada safra nos reunimos para poder ver onde falhamos, aonde acertamos, e devagarzinho a gente acha que está dando uma pequena contribuição para o avanço de um sistema alternativo que pode se tornar aí no futuro bastante viável para a maioria dos produtores. E então o que eu queria dizer era apenas isso. Muito obrigado.